Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um canal INAC, iniciando trabalho agora em 2026, apresentando mais dois projetos premiados no quinto Prêmio INAC de Integridade. Realizado em junho deste ano, a iniciativa promovida pelo INAC, Instituto Não Aceito Corrupção, que reconheceu pesquisas, projetos e ações inovadoras que contribuíram para transformar a relação da sociedade com a ética e a gestão pública, fortalecendo a luta anticorrupção. E hoje nós temos dois grandes destaques de categoria tecnologia e informação. Recebemos aqui a Adriana Migani Teixeira, vencedora do segundo lugar com o projeto Conecta Gov Ouvidoria, que uma plataforma digital que modernizou o atendimento do cidadão e que integra também as denúncias, elogios e sugestões com rastreamento de inteligência artificial e análises de dados em tempo real. Também está conosco Bárbara Cristal, é, Bárbara Cristal Mota Almeida Reis, vencedora do primeiro lugar no projeto Promoção de Integridade e Combate à Corrupção no Estado do Paraná. Empresas sancionadas, uma ferramenta que ampliou a transparência sobre empresas punidas e fortaleceu políticas de integridade por meio da tecnologia. Antes de mais nada, eu quero saudar aqui o Adriano Migani. Adriano, Opa, Francisco, tudo bem? tudo É um bem? Um prazer grande enorme abraço estar a você. aqui. Seja muito bom, muito bem-vindo. E também a Bárbara. Bárbara, muito bem-vinda. É um prazer recebê-los aqui, com mais essa iniciativa, que é bastante interessante, que é divulgar o trabalho de vocês e saber o que aconteceu após a premiação, ok? Bom, vamos começar com o Adriano. Adriano, seja muito bem-vindo, antes de mais nada. E para começar, conte para nós, os nossos ouvintes internautas, né, o que é exatamente o ConectaGov Ouvidoria, como funciona essa plataforma e o que trouxe de inovação para as ouvidorias públicas do Brasil, tá? E também, ao mesmo tempo, como é que essa integração com WhatsApp, envio de fotos e rastreamento e inteligência artificial mudou ou compatibilizou tudo isso dentro dessa iniciativa? Francisco, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? E é muito interessante essa questão do depois, né? A gente esteve lá no evento e a área pública ela não para. Eu costumo até brincar que a área dentro de uma prefeitura, né? São várias empresas dentro de um lugar só, né? Então, falando de ouvidoria pública, eu trabalho, né, já há 29 anos dentro da área pública. A empresa que hoje eu sou sócio dela também, né, a nossa startup também, que está vinculada, que é o Conecta Gov Ouvidoria, a gente vem, né, nesse tempo todo, sempre trabalhando a questão da tecnologia. E, e é interessante, até falando de ouvidoria, eu já vou até começar a responder a sua pergunta de trás para frente, né? Você falou muito da questão do WhatsApp, não é isso? Hoje, o WhatsApp, a gente entende, né? A gente sabe que é a maior ferramenta, né, usada no Brasil, inclusive em outros países, mas no Brasil ela já está na mão das pessoas, né, do cidadão. Então, quando a gente entende, né, que isso para que a gente vai inventar, por exemplo, a baixar um aplicativo? Então, a gente entende muito, né, que a gente precisa facilitar, tirar essa burocracia que existe na área pública. E a gente já sabe que tem lá, todos estão com o WhatsApp na mão. Por que não já utilizar essa ferramenta para automatizar e para facilitar denúncias, os elogios, a questão também
que o pessoal não cita, né? Mas também a questão das reclamação, o pessoal sempre muito reclama, né? Mas a gente sabe que dentro da ouvidoria pública a gente não é só a reclamação, é também denúncia, né? E quando a gente fala de denúncia, não é só denúncia identificada, é uma denúncia anônima também que pode ser feito, né? Que a gente abriu o nosso sistema para a população realmente ter essas denúncias anônimas, né? Que alguns softwares não oferecem. E também a questão de sugestões, né, porque é muito importante para a área pública, a questão dos elogios, principalmente, né, Francisco? Vamos elogiar também coisa boa, né? Eu sei que a Bárbara está aí, é grande professora também da área, e a gente sempre fala isso, né? Vamos começar a elogiar também, que tem muita coisa sadia dentro, muita coisa boa dentro da área pública. E também a questão, né, que não pode deixar de fora, de solicitações. Muitas vezes as pessoas confundem, né, solicitação com acesso à informação, né? São coisas diferentes, mas a gente entende também que dentro da ouvidoria tem que ter realmente um canal de solicitação, né? Essa participação anônima e o WhatsApp é interessante, porque quando a gente aciona, e quando ele aciona o número do WhatsApp da ouvidoria da prefeitura, automaticamente o nosso sistema já reconhece. Essa pessoa, ela já foi atendida pela ouvidoria? Se sim, o nosso WhatsApp da prefeitura já reconhece esse atendimento, sabe que, lógico, né, mantendo aí toda a Lei Geral de Proteção de Dados, atendendo às leis dentro do que tem que ser, né, do que é válido, do que é regulamentado, com total segurança, a gente consegue entender essa pessoa, quantos dias, qual o tempo de resposta da prefeitura, quantos dias a última solicitação dele teve resposta ou não, qual que é o tempo médio de atendimento, isso por dia, mês, ano, né? Então, a gente consegue, através de um único número de WhatsApp da prefeitura, a nossa inteligência artificial reconhece quem é esse cidadão. Ah, Adriana, e a questão da denúncia anônima? Aí sim, né, a gente tem um aplicativo hoje também, que é junto com o WhatsApp, consegue ir no site da prefeitura baixar uma aplicação, Francisco, e não precisa nem baixar, na verdade, a gente trabalha com uma tecnologia chamada PWA, onde o cidadão, pensando tudo na facilidade, né? Então, no site da prefeitura, clicou, ele acessa via celular também de modo responsivo, que a gente chama, e automaticamente ele que vai decidir, cidadão, se ele quer instalar ou não no celular dele, né? Então, a grande diferença é facilitar a vida do cidadão em três pilares, né? Transparência, governança e atendimento inteligente ao cidadão. Muito bem. Adriano, como é que surgiu essa necessidade de criar um sistema 100% digital, né? E acessível para denúncias e sugestões? E houve algum problema de concreto nessa implantação? O que que motivou esse desenvolvimento? Como é que foi essa empreitada, né? Na realidade, essa ousadia, vamos dizer dessa maneira? Sim, sim. Eu falo que todo produto ele tem que estar atendendo uma dor, né, Francisco? E essa dor ela é muito forte dentro da área pública. Para você ter uma ideia, esse projeto a gente vem há alguns anos já junto com os órgãos públicos, junto com inclusive o papel da INAC também, né? Tá unindo, né, a parte acadêmica com a parte, junto com a parte de prática, né? A parte prática, é interessantíssimo isso, né? Porque quando a gente foi em campo, a gente entendeu o seguinte, que há uma dor muito grande desse ouvidor público em ter uma ferramenta realmente que, já vou te falar o que sempre nos pediram, né? Adriano, além do atendimento ao cidadão, além de estar resolvendo essa dor do lado do cidadão, mas a gente tem uma dor muito forte que é do lado da prefeitura, que é a gestão, realmente, a governança disso. Então, eu vou te dar um exemplo que o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a gente está com o projeto rodando, né? A gente sabe que é uma exigência, elas sempre batem na questão do planejamento, né, com os municípios, e também, não só isso, né, eles querem resultado realmente. Porque adianta alguma coisa você fazer um sistema que, tudo bem, vai facilitar a ponta, mas você, por exemplo, nosso sistema atende também uma lâmpada que o cidadão está na rua, ele viu uma lâmpada queimada, ele quer relatar esse problema para o município. Mas aí, e essa lâmpada, ela queima uma vez, né? Aí no outro mês ela está pagando de novo, ela outra mês, mas aí que está o grande segredo desse sistema nosso. Com a inteligência artificial, a gente consegue mostrar para o gestor a estatística disso, né? E o tribunal ele pede muito o seguinte, né? Qual que é a solução? Aí que está, Francisco, a nossa solução, nosso sistema ele vai em cima da dor que é do ouvidor público de ter uma plataforma que mostra isso para ele, né? Ó, e ele aponta como ele vai solucionar isso
né, junto com o prefeito, junto com o ouvidor, como que vai solucionar? Então, não é só reclamar, não é só denunciar, não é só dar sugestão, elogio e solicitação, mas sim ter de efetivamente, né, uma resposta e uma providência para que isso não mais aconteça, né, Francisco? Adriano, como é que você consegue explicar, assim, de uma forma singela, né? Como é que vocês conseguem apurar a chamada denúncia qualificada, né? Porque, infelizmente, nós vivemos num país onde as pessoas realizam também falsas denúncias, o que acaba sobrecarregando o sistema e gerando uma série de problemas, né? Então, como é que é feito isso? Como é que é o passo a passo dessa questão, dessa denúncia, para onde vai, como é que isso é checado, como é que funciona? É interessante a sua pergunta, Francisco. Muitas vezes as pessoas entendem que pelo sistema, né? Porque antigamente a gente tinha muito ligar, né, na prefeitura, ou ligar no órgão público. E com o sistema é diferente. Falando em segurança pública, as pessoas, né, quando ela relata esse tipo de manifestação pelo aplicativo, vamos falar assim, olhando a linha do tempo, não tem pouca essa questão de trote, essa questão, né, que você perguntou. Isso diminuiu bastante com a questão do aplicativo, mesmo por causa daquela questão que eu te falei. Quando ele chama no WhatsApp, a gente já consegue identificar, e quando é uma questão anônima, também a gente tem o que a gente chama na parte de segurança, gravação de IP, local, tem toda uma parte de LGPD, né, que tem que ter, né, os municípios, que a gente consegue rastrear, né, de onde que realmente. Ah, Adriano, mas não é anônimo. Não, nós estamos falando de segurança, né? Nós não estamos sabendo a pessoa. Mas se precisar chegar nesse nível de local, a gente chega. Entendeu? Isso aí, a Bárbara, até é interessante que a gente já conversou muito sobre isso também, né, Bárbara? A gente tem que ter os cuidados, lógico, né? E é só acionado realmente se houver, né, por exemplo, um hacker, né? Que a gente está falando de hacker também, que é uma questão também que muda. Na tecnologia, a questão de trote ela diminuiu bastante, né? E dentro, Adriano, dentro dessa sistemática, qual o local onde, pela primeira vez, o sistema foi testado, foi implantado? Isso, hoje existe um município aqui na divisa de Minas Gerais que ela chama Caconde, não sei se vocês já ouviram falar Sim, do sim. município ali, né, que ela é a divisa entre Minas e São Paulo. Esse município de Caconde me chamou a atenção, que é aquela questão da dor, né? Eles nos procuraram, falaram, Adriano, a gente precisa de uma ferramenta que já atende ali a todas as manifestações do município, mas que tem efetividade na questão da solução também. Eles já têm essa cultura, né? E lá eles receberam, inclusive, um prêmio, né, pelo governo do estado de São Paulo, também de eficiência na gestão pública. Outro município também que a gente vem trabalhando bastante, que já é o município maior, é o município de Franca, que é um município de 400, chegando aí aos 400 mil habitantes, né? A gente colocou um piloto aqui, esse piloto foi muito bem, tanto na parte do cidadão como na parte da ouvidoria dentro do município, inclusive, Francisco, interligando controle interno dentro da ouvidoria e também, né, a gente chama de ouvidoria setorial, porque Franca já é maior, muitos municípios, a gente sabe da dificuldade que tem de ter um ouvidor, né? Mas Franca, como ele já tem um município maior, já tem estrutura maior de estar atendendo, a gente tem dois ouvidores lá, né, que é o ouvidor da saúde e o ouvidor também da educação. Então, esse sistema nosso, quando o cidadão manifesta ali uma denúncia, um elogio, isso cai para a ouvidora geral. A ouvidora geral ela faz um filtro e muito quando saúde, educação, ela encaminha para as ouvidorias setoriais. As ouvidorias setoriais trabalham isso com os funcionários públicos, lógico que mantendo total sigilo dentro da lei, né, também. E aí sim, né, a gente consegue ter toda a tramitação, toda a rastreabilidade dentro do processo da ouvidoria. Né? Então, e outros municípios também do estado de São Paulo. Mas esses dois, Franca é interessante que ele ganhou um prêmio também recentemente, envolvendo essa questão da ouvidoria. Né? É muito isso, pegando a questão da dor lá e resolvendo, né, do município. Adriano, quando nós falamos em inteligência artificial, nós também temos que imaginar que a forma como se atende esses telefonemas, né? Ou que se responde essas mensagens, que muitas vezes
o próprio sistema de robô, né? Ele responde e às vezes não com muita, de forma muito satisfatória, né? O que gera uma certa incredibilidade no sistema a partir do momento que você não fala com um humano, né? Ou que você não tem um retorno efetivo. Eu gostaria de dizer para você como é que esse projeto ele se diferencia desses sistemas de atendimento direto ao consumidor, que muitas vezes são absolutamente impessoais e que não passam segurança para quem vai buscar esse tipo de queixa ou reclamação. Hoje, a inteligência artificial, eu venho que ela vem para ajudar, né? Ela vem para desburocratizar todo o processo, né? Então, dentro do nosso sistema, não diferente de outros sistemas também com inteligência artificial, né? Respeitando, né? E ajudando o servidor público, acho que essa questão, né? Não toma emprego de ninguém, não tira ninguém. Tem a segurança, a LGPD, ela tem um processo também integrado, mas as regulamentações que o Brasil também vem, né, adotando para poder a questão de, você viu aí nas redes sociais, né, Francisco, as mudanças que estão vindo aí junto com o governo, com a questão da criança, a questão também da rastreabilidade, da questão também. Então, tudo isso é uma coisa muito nova, né, que está acontecendo para nós, né, dentro da área pública, mas que também já vem tendo resultados positivos, diferente, né, igual eu já te falei do trote, que diminuiu, né, então a pessoa, quando ela chama, ela entende. Você falou uma coisa existe uma coisa em inteligência artificial, que é o atendimento por robô, e o atendimento humanizado, né? Então a gente tem esses dois lados aí que tem que entender bastante. O que a gente faz não é aquele robô que fica em loop, sabe, o Francisco, que fica dando loop ali, você fica no loop, né? E não sai de nunca, no final das contas você larga de mão. Essa é a questão, né? E não, o nosso atendimento dentro da ouvidoria, o nosso recebimento de manifestações, apontamento de manifestações, a inteligência nossa chega num ponto que ele começa quando ele já dá um oi, ele já vai direto ao assunto. Ele já sabe, ele já pede, ele já explica o que é que aquele canal serve e ele já entende assim, ó, já mande a foto, já descreve o problema, né? E não fica enrolando, né? Ele também quer praticidade do outro lado. E quando ele faz isso, automaticamente a gente já faz o registro. E aí a gente agora, nesse momento, né? Se a gente, até legal a gente falar lá desde o prêmio da INAC até agora, nós estamos fazendo um trabalho nesse nível de atendimento humanizado. A intenção nossa é colocar os ouvidores também para atender, se necessário, entrar com atendimento humanizado também, que ele vai ter ali, né? O robô entende que está difícil ele mandar uma foto, porque tem muita gente com dificuldade, né, Francisco? E a gente entende que vai ter um lado da prefeitura também, que nós vamos colocar um atendimento humanizado. Então, quando o robô perceber que não está dando resposta, ou ele não está achando a resposta, a gente imediatamente está direcionando isso junto com o atendimento humanizado na prefeitura. Adriano, e dentro dessa ideia, o que que você imagina sobre o futuro dessas ouvidorias para quem não adotar um sistema com inteligência artificial ou um sistema que pode selecionar essas demandas, né? É certo que cada vez as pessoas são mais exigentes, cada vez as pessoas querem participar mais da administração da coisa pública. Como é que você vê isso? Como é que esse pessoal vai ter que se virar diante desses desafios? Primeiro que nós estamos falando de lei, né, Francisco? Existem leis que protegem tudo isso que nós estamos falando, né? Que é a Lei de Proteção de Defesa dos Direitos do Usuário, Serviços Públicos da Administração Pública, a Lei 13.460, né, de 26 de junho de 2017, que é essa Lei de Participação e Proteção de Defesa do Cidadão. Nós estamos falando de outra lei também, 14.129, 29 de março de 2021, né, que é a Lei de Governo Digital. Os municípios têm que atender isso também, né? Outra lei também, a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, que tem atrelado tudo isso também. A lei que a gente falou aqui já agora há pouco, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e outras leis também, né, desse compliance, né, vamos chamar assim, de todo esse processo. Então, a minha dica é que município que não tem ainda essa ouvidoria efetiva, apesar de que o nosso Tribunal de Contas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, Francisco, é muito ativo nessa questão, existe o IGM, né, que é o Índice de Efetividade Municipal,
que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, se você entrar no site agora, né, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, você vai ter os apontamentos, né, todo o nível, a classificação de índices, nesses níveis que nós estamos falando de atendimento ou não, né? Então, ano a ano, o município tem que responder se ele está atendendo ou não a questão da ouvidoria. Então, eu entendo que a gente sabe da dificuldade que é, né, Francisco? A Bárbara também está junto, eu já encontrei com ela em alguns municípios. A gente sabe que a grande dificuldade que tem é a questão da estrutura. O município pequeno, muitas vezes, ele não tem estrutura, né? Mas eles têm que procurar, porque hoje existe tecnologia, né? Existe computador, a gente tem que entrar nesse mundo, não tem jeito, a inteligência artificial, a gente tem que entrar nesse mundo, né, Francisco? Muito bem, Adriano. Eu volto com você agora no nosso finalzinho do nosso programa. E agora eu vou aproveitar a presença da Bárbara. Bárbara, primeiro, parabéns pelo primeiro lugar. Para começar, eu peço para que você explique para nós o projeto Promoção de Integridade e Combate à Corrupção no Estado do Paraná, tá? E empresas sancionadas, né? O que esse sistema faz na prática? Eu queria que você, assim, eu brinco, né? Eu como advogado, eu falo que a gente tem que melhorar o juridiquês, né? Tornar o jurídico mais simples. Então, vamos dizer o seguinte: como é que você pode falar sem falar no informatiquês, né? Como é que a gente pode explicar para a pessoa comum, né? Como é que funciona o sistema? Sim, vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Sim, Sim. muito bem. O primeiro ponto é a gente pensar no programa, tá? O programa ele foi criado numa linha de promoção de integridade pública a nível estadual. Então, esse é um ponto importante. Como é que eu gero uma cultura de integridade para um estado inteiro em temas específicos? Qual é o tema específico? Empresas sancionadas, empresas punidas. Por que que isso é importante? Porque uma empresa punida não pode estar recebendo recurso do serviço público, né? Ela não pode estar recebendo dinheiro do Estado. Se ela entrou com a documentação irregular, se ela participou de alguma ilicitude, se ela foi sancionada em trânsito julgado, ou pela CGU, ou pelo TCU, ou por qualquer órgão de defesa do Estado, esse é um ponto importante que os municípios precisam estar de olho. Quais principais motivos? Existem alguns tribunais no Brasil em que eles dizem que só existe a sanção se ela for a nível municipal. Então, se a prefeitura sancionou aquela empresa não pode ser contratada ou ser paga. Agora, outras instituições, né, como a questão do CNJ, aí não. Você não pode pagar nenhuma empresa que tenha sido trânsito julgada no Brasil inteiro por qualquer instância. Então, esse é um ponto importante. Só por que a gente fala essa questão? Porque os municípios, mesmo que eles atendam a questão do tribunal, eles têm que ficar de olho em relação ao fiscal de contrato e o gestor de contrato que eles vão colocar nesses, vamos dizer assim, empresas que correm risco de ter irregularidades contratuais. Então, porque se ela fez uma irregularidade em um estado, tem grande chance dela fazer em outro estado. Se ela fez uma irregularidade em um município, tem grande chance dela fazer aquela mesma metodologia de irregularidade naquele município. Então, o primeiro ponto do pensamento do programa de integridade é esse. Você, logo no início da gestão, já alertar os prefeitos novos quais são os contratos de altíssimo risco que eles precisam ficar de olho, ou mudando o gestor de contrato, ou fiscal de contrato, ou fazendo uma auditoria mais especializada, e aí vendo a melhor opção. Se vai ser uma linha punitiva ou se vai ser uma linha de correição. Então, essas são possibilidades. Então, esse é o primeiro ponto em relação ao projeto. Em relação à estrutura do sistema, o sistema ele usa 40 robôs, mais de 400 bases de fiscalização. E o que é muito interessante quando a gente fala de auditoria, a auditoria ela tem uma questão de você sempre olhar, né, as informações outlier. Quando a gente utiliza a inteligência artificial, a gente não faz por amostragem, a gente faz em 100%. Essa é a grande vantagem da inteligência artificial, fazer escalabilidade com rastreamento e mineração de dados num volume gigantesco de informação. Aqui no caso do Paraná, foram analisadas 264 bilhões de reais, isso em 3 segundos na tela. Então, isso é um avanço gigantesco, você conseguir ver cidade por cidade durante 5 anos, em 3 segundos numa tela, já mostrando quais são as empresas que estão punidas. Bárbara, ainda dentro desse foco, nós sabemos que, através dos cadastros de inadimplentes, essas pesquisas, essas informações, elas acabam sendo muito perenes, muito rápidas, tá? E aí eu pergunto para você o seguinte: quando nós imaginamos, uma empresa sancionada, e aí você trabalha com vários bancos de dados, né? Eu pergunto a você,
muitas vezes nós temos empresas sancionadas que são sancionadas e rapidamente revertem essa situação, tá? Isso sai do sistema rapidamente ou não sai do sistema rapidamente, ou existe um prazo prescricional ou de preclusão em relação a essas anotações. Como é que é feito esse controle, essa gestão rápida diante dessas informações tão dinâmicas? Ó, a gente trabalha no T0, tá? O T0 é exatamente isso. A informação subiu no sistema, ela já, na hora que ela se torna positivada, ela já vem automaticamente para nós. Então, essa é uma vantagem muito grande. A inteligência artificial, na linha que a gente atua em órgãos de defesa do Estado, tem um negócio chamado modelo preditivo de ação. Então, na hora que começa já o recurso daquela empresa, na hora que você já consegue ver a documentação, você já consegue ver os próximos passos. Então, se já tem ali uma previsibilidade daquela sanção ser revertida, a gente já vai monitorando como se fosse um alerta amarelo. Na hora que, obviamente, você tem esse apontamento de que você conseguiu a reversão completa, mas normalmente quando está em trânsito julgado é mais difícil, mas pode acontecer, né? Mas assim, é mais difícil, tá? Agora, o sistema, Bárbara, ele é interativo a ponto de não apenas impedir a assinatura desses contratos, mas, ao mesmo tempo, também diante de uma sanção, no meio de um contrato, impedir o pagamento diante de uma situação nova que ocorreu no transcurso de um contrato já assinado. Sim, sim, sim. O sistema normalmente tem, vou dar vários exemplos, tá? Um sistema como esse, ele pode ser utilizado de várias formas. Um exemplo para auditoria por uma linha. Primeiro é a questão das redes neurais e principalmente a questão de você pensar trilhas que o cérebro humano não pensou. Então, essa é a maior vantagem da inteligência artificial. Ela conseguir pensar em trilhas que são pegadas que aquela empresa realizou, por exemplo, em vários estados. Vamos supor, merenda escolar. Merenda escolar tem o mesmo tipo de irregularidade, né? O tipo de documentação para fazer uma irregularidade. O Bitcoin da merenda. Por exemplo, uma banana equivale a um leite? Não necessariamente, né? Então, assim, então tem essas questões que você consegue ali monitorar as fraudes e irregularidades em relação às pegadas. Na questão que você perguntou, relacionada, se por acaso você consegue fazer o monitoramento, o planejamento, a execução e o opinativo punitivo, né, que seria o controle finalístico lá, sim, porque o que acontece o sistema ele tem os alertas vermelhos, amarelos, né, ou então verdes. O verde está tudo ok, o amarelo ele já está mostrando que a documentação está irregular, ou que existe algum colunho, que já tem um início de processo em algum outro estado, já existe alguma sanção em andamento. Então, sim, você consegue, pela questão do servidor, que é o fiscal do contrato, gestor do contrato, ou a área contábil, ou a pagadoria, ou a controladoria, acompanhar isso e já dá o sinal de alerta. Então, isso é possível, tá? Então, existem várias fases, depende de como você vai usar. Muitas cidades normalmente utilizam esses sistemas para fazer o acompanhamento de gestão, para quando você for pagar, você checar a base de dados e verificar se naquele período ele não está irregular. Boa parte de alguns estados e a própria União trabalha com sistemas já automatizados de prestação de contas, né? Uhum. Ou seja, a maioria desses contratos eles são registrados eletronicamente ou de forma digitalizada, né? E dentro desse formato digitalizado nós temos toda a documentação praticamente ela é digitalizada e você tem um controle de prestação de contas também digitalizado, né? Aí Uhum. eu pergunto para você, essa comunicação com essa não prestação de contas ou com essa prestação de contas considerada irregular, tá? Ela também tem uma comunicação rápida com esse sistema que vocês implantaram? Sim, o sistema ele faz todo o acompanhamento contábil, documental e principalmente de efetividade da política pública. Às vezes você pode ter uma irregularidade simples, por exemplo, em relação à documentação, mas você executou da forma correta, por exemplo, o contrato. Então, você tem ali um grau de efetividade da política pública ou do serviço público frente à irregularidade, às vezes que simples, né? Ou que pode ser consertada no meio do processo. Então, sim, a gente realiza também essa questão. O sistema de fiscalização que foi implantado por vocês, ele se comunica com sistemas de outros estados, com outras plataformas e com plataforma federal também? Ou isso aí é um processo aí em andamento?
Não, na verdade, a gente utiliza base pública aberta, né, para fazer essa análise, se for necessário, assim, no NDA para fiscalizar as bases internas, né? Então, assim, qualquer base hoje pode ser integrada ao sistema. É, Bárbara, ainda dentro desse entendimento, né, vocês chegaram a medir efetivamente quais foram assim os ganhos para a administração pública diante da implantação desses processos? Num primeiro momento, aqui no estado do Paraná em particular, a gente tivemos que fazer, demos um passo anterior, tá? Vou dizer qual foi. A gente criou ao mesmo tempo um programa de maturidade de controle e diagnóstico, com base no Banco Mundial, para verificar o grau de estrutura dos controles internos. Por que que eu falo isso? Não adianta você dar uma demanda para o município em que ele não está preparado para executar. Na prática, né, é como se você desse um trabalho muito grande para um município que às vezes não tem estrutura para realizar aquela ação. Então, por exemplo, o município tem lei anticorrupção implementada? O município tem um gestor de contratos, um fiscal de contratos publicado em diário oficial? O município tem uma controladoria instituída? O município tem uma área de auditoria? Isso é muito importante, porque não adianta falar que a empresa está bonita sancionada se você não puder utilizar a lei anticorrupção, por exemplo, para pedir devolução erário. Se você não puder, por exemplo, fazer uma multa internamente em relação à empresa ou quebrar um contrato sem ter uma estrutura interna de controle interno que tenha a possibilidade de executar essa função. Então, esse era um ponto importante que a gente teve que se preocupar, que ele não é muito relacionado a sistemas em si, mas ele tem uma efetividade muito grande. O sistema, ele já foi utilizado por outros estados, tá? No Mato Grosso, por exemplo, a cidade de Campo Grande, ela conseguiu fazer um monitoramento gigantesco em todas as linhas. Vou dar um exemplo, tá? Questão de hora extra de médicos, quantos médicos estão atuando em mais de 5, 6, 7 municípios ao mesmo tempo, quantos médicos estão, às vezes, tendo uma formação em um outro estado e não estão tendo um presentismo. Então, o sistema ele consegue analisar várias informações. A questão de patrimônio, por exemplo, você consegue analisar toda a questão de patrimônio que está chapeada. Por exemplo, esse sistema ele foi utilizado em uma das CPIs Covid que tiveram aí nos estados. Então, isso daí consegue mostrar um nível de avanço da inteligência artificial muito grande. No estado do Paraná, o que a gente fez foi, num primeiro momento, mineração de dados das empresas punidas e se criar uma estrutura pensando que os municípios precisam evoluir em controle interno. Mas o sistema em si, ele já foi utilizado em outros estados com grandes premiações até internacionais, como o Latam Digital. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana. Você consegue ver ali que qualquer estado, qualquer município, ou mesmo nível federal, consegue utilizar o sistema para várias finalidades. Hoje, quem já utilizou e quem utiliza é município de pequeno porte, médio porte, legislativo, o Ministério Público de Contas e a área de inteligência de São Paulo já fez algumas ações também relacionadas ao sistema. Bárbara, o sistema é transparente, ou seja, pode ser fiscalizado por qualquer pessoa, ou seja, as pessoas têm acesso direto, o contribuinte tem acesso direto a esses dados, ou isso é só, ou o acesso disso é só no âmbito da administração, seja ela direta ou autarca, entre outros. Não, o sistema normalmente ele é interno, tá? Ele é utilizado internamente, ele pode ser auditado, né, obviamente, mas ele normalmente ele é interno, que as pessoas têm acesso, normalmente são os relatórios publicados e as análises publicadas, né? Acredito eu que seja uma evolução do sistema um pouquinho mais para frente, numa linha de cidades inteligentes, alguns dados de perfis de serviços públicos, ou então, porque tem uma questão que é assim, existem muitos dados que eles têm uma certa preocupação em relação a dados sensíveis, informações sensíveis, né? Muito relacionada ao nome da pessoa, né? A maior parte do que a gente aponta no sistema para a linha penal é crime. Então, assim, não é uma coisa que você pode simplesmente divulgar, você tem que ter uma responsabilidade da forma que você vai divulgar aquilo ali. E tem toda uma tomada de decisão de qual é o momento, qual é a melhor forma, que tipo de relatório vai ser, que tipo de amostragem vai ser colocado, se vai ser tudo. Então, tem toda essa preocupação. Mas em relação a ser testado, né? Ele foi testado por muitas entidades. Muito bem. É, e finalizando as perguntas, eu pergunto para você, Bárbara, o que mudou após a premiação, a premiação junto ao Instituto, ao prêmio Não Aceito Corrupção do Instituto INAC? O que mudou em termos de divulgação do trabalho de vocês a nível nacional?
Acredito eu que quando eu ganhou a premiação, uma das coisas mais importantes, eu acho que foi chancelar uma área que às vezes não é vista, né, como prioritária, que é a utilização de inteligência artificial gerando um resultado de política pública. Isso eu acho que foi uma questão muito interessante. Outra questão que eu também acho bem interessante, que quem ganhou foi o Ministério Público de Contas, que muitas vezes não é uma entidade tão conhecida assim por ser um Ministério Público junto a um Tribunal de Contas. Então, isso também foi uma coisa que gerou uma certa relevância entre os Ministérios Públicos de Contas. Foi uma coisa bem interessante. E o mais importante, eu acho que foi essa visão da sociedade conseguir ver uma efetividade de uma ação, de um projeto, ganhando uma premiação. Isso é muito bacana. Mas o que eu senti em relação aos servidores foi uma maior intenção e interesse nas capacitações. Tanto que o Ministério Público de Contas fez uma capacitação específica de inteligência artificial, não mas algumas, e fez várias de inteligência, de como ampliar e aprimorar as investigações. Isso com todos os servidores, inclusive os estagiários. Então, assim, você vê que deu uma amplitude. E no caso do nosso Ministério Público de Contas, a gente também convidou todas as demais entidades. Então, todos os Ministérios Públicos de Contas do Brasil foram convidados a conhecer tanto o projeto, né, quanto o artigo da premiação, quanto também as capacitações. Muito bem. E eu vou aqui fazer a última pergunta para o Adriano e para a Bárbara. Como é que vai ser o futuro dessas plataformas, né? O que que a gente pode esperar de vocês no aperfeiçoamento das respectivas plataformas agora para um futuro breve? Adriano. Isso, a evolução da questão da ouvidoria, a gente está trabalhando bastante a questão dos indicadores, a gente chama até de tempestivo, né? O que está acontecendo em tempo real. A gente já está trabalhando esse painel, né, há algum tempo já dentro dos municípios, e é facilitar, né? Realmente, eu entendo que a inteligência artificial, não tem como não falar dela, esse é o grande ponto, facilitar cada vez mais a vida, né, tanto do cidadão como também do governo. E essa aproximação, né, de governo e cidadão. Então, junto com a questão da inteligência artificial, facilitando esses dois pontos. Essa é a minha visão. Bárbara, o que que a gente pode esperar do futuro da plataforma de vocês, vencedora do prêmio e absolutamente exitosa? O que que a gente pode esperar no futuro? Muitos relatórios publicados. Muito bom. Mas agora falando sério, o Adriano falando da questão das denúncias, as pessoas estavam muito acostumadas, né, sempre fazer uma denúncia, e aí os órgãos de investigação trabalharem as denúncias. E como você comentou, a questão da materialidade da denúncia era uma questão que antigamente ela tinha muita fragilidade, né? As denúncias não vinham com a materialidade suficiente para serem investigadas. Até foi um ponto que o Adriano começou a resposta dele, e esse é muito importante, né? Os sistemas hoje eles conseguem fazer uma mineração, inclusive, do grau de criticidade de uma denúncia, né? O quanto aquilo ali pode se tornar uma auditoria bem sucedida. Então, isso é um ponto relevante. E uma coisa que as pessoas também não percebem muitas vezes é que uma reclamação recorrente, muitas vezes ela é uma denúncia, porque a materialidade daquela reclamação, quando analisada com a frequência que ela existe, ela se torna uma denúncia muito mais empoderada. No nosso caso aqui, a gente não está trabalhando com a denúncia. Claro que o Ministério Público de Contas trabalha com denúncia, obviamente, tanto anônima quanto denúncia de registrada. Mas o principal ponto a gente fala do controle atuando num perfil sistemático de ação, que é o quê? Você não precisar da denúncia, você já sabe onde estão as irregularidades e as fraudes por proatividade. Essa realmente é a maior vantagem. Você conseguir uma escalabilidade de 100% em algumas ações, né? Seja saúde, educação, meio ambiente, qualquer uma das áreas, isso é uma escalabilidade muito importante para o sistema. E a segunda é você não precisar da provocação, ser sempre proativo. Muito bem, eu quero agradecer grandemente o Adriano e a Bárbara. A iniciativa de vocês foi excelente, ela merece ser divulgada sempre e que vocês sempre possam aperfeiçoar esses sistemas e criarem mais iniciativas dentro dessa ordem, porque vocês fazem a diferença. E numa sociedade que necessita muito de iniciativas como a de vocês. Quero aqui fazer um convite renovado para que vocês voltem para o nosso programa, para poder bater papo não só sobre esse tema, como outros temas também. E deixo aqui um abraço a todos os nossos ouvintes e internautas, convidando-os para que
No próximo programa, nos acompanhe no canal INAC, através do YouTube e retransmitido pela Rádio 365. Muito obrigado, obrigado a todos.